Bem-vindos a mais um vídeo onde eu conto um pouquinho mais do que tem por trás das histórias das músicas da Taylor Swift. No vídeo da música Peter, eu citei o triângulo amoroso que existe no álbum Folklore, e algumas pessoas me pediram para vir falar um pouco sobre esse triângulo amoroso e contar o que ele tem a ver com aquela música, que aliás é o meu álbum preferido. Então nós vamos ter 3 músicas que contam o ponto de vista de 3 adolescentes. Cardigan, que é do ponto de vista da Beth, August, que é do ponto de vista da Augustine, como a Taylor chama, e Beth, que é do ponto de vista do James. James e Beth têm um relacionamento, e James vai passar as férias de verão em algum outro lugar e acaba se envolvendo com Augustine. Na música Cardigan, nós vamos ter o ponto de vista da Beth, que é uma mulher já mais velha, refletindo sobre o passado, falando sobre essa traição e sobre como ela esperava que ele viesse atrás dela para se desculpar. E essa música deixa em aberto se eles ficaram juntos ou não no fim da história, para que você tenha a sua própria decisão. Mas o ponto de vista da Taylor é que sim, que a Beth perdoou e que eles ficaram juntos. Aí nós vamos ter Beth, que é a música pelo ponto de vista do James, que ele fala que ele não sabia de nada da vida e que ele cometeu um erro. Lembra aquela história de que os personagens da Taylor iam ter os nomes dos filhos da Blake? Mas aí tem essa Augustine, August, que não tem nada a ver? É a Inês, então é Beth, James e Inês. E a Inês não faz parte do triângulo amoroso. A Inês é a fofoqueira que leva a história pra Beth. E nós vamos ter Augustine, que é a da música August, que é a amante em questão, a pessoa com quem o James trai a Beth. E essa é a personagem que a Taylor trata como mais complexa, porque ela não é uma vilã, ela não é uma garota que tenta seduzir o cara, que sabe que ele namora e ela vai lá com uma crueldade. Não, ela é uma menina que tá vivendo a vida dela, uma menina muito sensível, muito romântica, que acredita nesse rapaz. Ela se apaixona por ele. E é aquela coisa que ela acaba se envolvendo sem querer, sabendo que é umas férias de verão, que quando acabar esse período ele vai embora. Tanto que ela fala que agosto passou tão rápido quanto uma garrafa de vinho. E que ela esperou que ele ligasse pra ela quando ele voltasse das férias, mas isso não aconteceu. Porque aí o James volta para a sua realidade, percebe que ele foi um grande idiota e vai tentar reconquistar a Beth. E segundo a Taylor, ele consegue. No vídeo que eles fizeram sobre o álbum Folklore, a Taylor coloca o James como um idiota e o Aaron até tenta defender. Ele fala, não, ele não era tão idiota. Ela fala, era. Fui eu que escrevi, ele era um idiota. Por que quando lançou o Torture Poets Department, a gente trouxe de volta a reflexão sobre esse triângulo amoroso, se isso realmente era uma história fictícia, ou se isso é uma história verdadeira da própria Taylor, autobiográfica, que ela colocou do ponto de vista de adolescentes para conseguir se distanciar, tirar a vida dela do holofote e fazer uma coisa fictícia, mas que no fundo é um desabafo dela mesma. Porque em Cardigan a gente tem aquela frase, Peter perdendo o Wendy. Em Peter, a gente vai ver a história de uma mulher que esperou muito, que tentou muito. E o Peter Pan, como eu falo no vídeo, é um menino que decidiu não crescer, então ele olha distante para sua Wendy. E na música Cardigan, ela cita isso, que ele tá perdendo ela. Algumas curiosidades que fazem essa história parecer mais real ainda. A gente sabe que a música Beth tem um nome ali fictício nas composições, que a gente já sabe que é o nome do Joey, o namorado da Taylor nessa época. Então, a música Beth, que é o pedido de desculpas desse rapaz que trai, o pedido de desculpa, o refrão, foi escrita pelo Joey, ele que começou essa composição. E a Taylor ouviu, foi lá e falou, não, vamos fazer isso aqui, vai funcionar. E a gente faz a ligação com uma outra música do álbum Folklore, que eu gosto muito, eu acho uma música muito linda, que aí já não é mais do ponto de vista de um adolescente, que é a música Exile, que também começou a ser composta pelo Joey. E nessa música, a letra fala de um cara que foi exilado da vida da mulher que ele amava, e agora ele tem que assistir ela sendo feliz sem ele. E ele fala, cara, você não me deu sinais. E ela fala, eu te dei muitos sinais. E aí a gente vai ver, de pontos de vistas muito diferentes, mas na verdade a mesma história. Um rapaz que traiu uma mulher ou uma menina que tentou de
tudo pra ficar com ele, que esperou o tempo dele, que aceitou os erros dele, mas no fundo ele era um grande babaca. O que é muito legal da Taylor, inclusive quando às vezes algumas pessoas falam que algumas músicas são um pouco parecidas, porque uma complementa a outra, uma complementa a história da outra, elas se costuram entre si e no fim a gente vai contar uma história de pontos de vista diferentes, em algumas versões do ponto de vista de adolescentes, na outra do ponto de vista de pessoas adultas, e um cara que é um babaca e uma mulher que tá esperando, tá tentando perdoar, e que na música Cardigan, que foi escrita bem antes, ela perdoa, mas que a gente sabe que a Joey continuou sendo babaca, e depois veio Peter, onde ela desiste de esperar. Será que era uma história fictícia mesmo? Ou será que a Taylor contou essa historinha pra gente pra que a gente não associasse a ela essa história, mas aí depois, com a música Peter e outras do Torture Poets, ela veio confirmar pra gente que na verdade essa era uma história da vida dela. É James, que é Peter, e que é o Joey. E me conta o que vocês acham. Vocês acham que esses adolescentes foi uma forma da Taylor desassociar a vida dela? Ou vocês acham que nada a ver, que era só fictício? Me conta aqui nos comentários. Curte, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo sobre Taylor Swift ou sobre cinema.